Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre conceitos básicos de APIs. Você já deve ter ouvido a palavra APIs em vários lugares, tem sido um conhecimento muito necessário aí para nós profissionais de TI e por isso eu achei interessante trazer esse conhecimento aqui, sintetizado para vocês e com os tópicos mais importantes que todo mundo deveria conhecer. Então fica por aqui que eu tenho certeza o conteúdo vai ser muito rico e vai te trazer bastante conhecimento prático para o mundo real. Então vamos começar aqui pela definição de uma API. Existem várias definições rebuscadas, a gente vai usar aqui uma simples. Você pode pensar em APIs como interfaces que permitem a comunicação entre diferentes sistemas. Sempre que a gente fala de APIs vem o exemplo do garçom, porque é um exemplo perfeito, já que o garçom estabelece a comunicação entre o cliente de um restaurante e a cozinha desse restaurante. E ele garante que o cliente vai receber o pedido que ele solicitou. Então ele funciona como API. Ele é essa interface de comunicação aí entre esses dois pontos, entre o cliente e entre o servidor no sentido de quem provê ali a comida para o restaurante. Alguns exemplos comuns de APIs são a do Google Maps, GitHub tem uma API super bem documentada, inclusive, e essas APIs, elas são muito utilizadas ao redor do mundo. Imagina se a gente tivesse que implementar o nosso próprio Google Maps. Ao invés disso, a gente usa algo que já foi desenvolvido e testado por outra empresa, que está maduro para ser utilizado, e por isso é disponibilizado em formato de API. A gente só precisa se preocupar em fazer a requisição HTTP corretamente e utilizar os recursos que aquela API expõe. E agora que você entendeu o que são APIs, a gente pode também pensar nelas em três tipos. A gente pode pensar em APIs públicas, que têm um propósito e uso geral, a parceira, que é específica para determinados clientes da sua empresa, é desenvolvida para algum cliente específico apenas, e a privada, que é usada apenas internamente, só internamente ali na empresa, você tem o uso aí dessa API. E a ideia dessa divisão é que a gente utilize ela para nos ajudar a definir a melhor arquitetura para essas APIs. A gente vai considerar as necessidades delas, para descobrir que tipo de infra a gente vai usar, que tipo de monitoramento, etc, etc. Então, por exemplo, APIs públicas, elas vão precisar de uma infra que aguente o grande número de acessos. Elas estão na internet, então vai ter sempre muitos usuários acessando. Então a gente precisa ter uma infra mais parruda que permita com que essa API não fique caindo, por exemplo, e aí cause uma má impressão aos clientes dessa API. Então esse é o tipo de consideração que a gente faz quando a gente pensa no tipo de API que a gente quer desenvolver. No que diz respeito agora ao acesso, as APIs públicas e parceiras costumam ser acessadas externamente, na internet, e as privadas podem ser acessadas das duas formas. Então, com base nessa questão, a gente pode identificar a necessidade de acesso via gateway, para APIs que estão na internet. Com o gateway, a gente consegue garantir uma segurança maior, a gente consegue bilhetar o acesso, por exemplo, para cobrar, monetizar aquele acesso. E, além disso, a gente pode pensar nos mecanismos de autenticação e autorização ideais. Então, APIs públicas, por exemplo, não precisariam de acesso protegido, poderia ser acesso anônimo, não precisariam se autenticar, na verdade, Elas podem ter um acesso anônimo. Já as APIs parceiras, não, O cliente parceiro precisa estar autenticado, precisa se identificar para usar essa API. Uma outra questão importante é a publicação das APIs. Onde elas vão estar hospedadas? Existem várias estratégias de publicação de APIs. A gente pode pensar em usar desde API Managers até a própria máquina hospedeira sem nenhuma camada acima dela. Cabe analisar aqui qual seria a alternativa mais adequada para o tipo de API. Por exemplo, pensa numa API privada. Talvez esse tipo de API não precise de um mecanismo sofisticado de publicação. A gente não precisa gastar esse tipo de recurso com APIs privadas. É diferente quando a gente trabalha com marketplace, que a gente está vendendo APIs. Utilizar um API Manager pode facilitar em muito a nossa vida. Em relação à descoberta, como é que a gente encontra as APIs? A gente precisa de um portal ou documentação é suficiente? Então, depende,
APIs privadas podem precisar apenas de documentação do projeto. Elas só são usadas internamente, então a gente pesquisa lá o projeto, já encontra a documentação na própria API. Já APIs públicas, elas tendem a precisar de algo que dê mais visibilidade, um portal mais público, um endereço na internet que tenha mais acessos, e isso vai fazer com que os usuários consigam encontrar essas APIs e utilizem nos seus produtos. Outra necessidade importante é a forma de consumo dessas APIs. Por exemplo, se for complexo consumir uma API pública, fatalmente ela cairá em desuso. É uma API pública, todo mundo está usando. Se ela não for boa, se ela não for bem documentada, bem estruturada, ninguém vai usar. As pessoas não querem gastar muito tempo tentando fazer uma integração funcionar. Então a gente precisa pensar num consumo facilitado dessas APIs públicas, pensar nos recursos, pensar no número de operações, pensar nos parâmetros que elas recebem, pensar nas respostas, tudo isso. Já as APIs parceiras, a gente vai precisar de um acesso, de um consumo com controle de subscrição, para garantir que aqueles parceiros só consumam o que é permitido na cota deles. Pensando nessa ideia aí de marketplace, né? A gente criou uma API para uma empresa parceira, uma empresa cliente da nossa empresa. Mas o nosso marketplace tem todas as nossas APIs. Então a gente pode criar um controle ali baseado naquele cliente. Então ele vai ter uma subscrição e a subscrição dá direito a N endpoints daquela API e tantos acessos por um período determinado. Uma outra coisa importante quando a gente está pensando em projetar nossa API é pensar no valor comercial. Será que vale a pena investir recursos demais para uma API que gere pouco valor comercial para a empresa? Eu vou direcionar meus recursos para aquela API que está dando mais dinheiro para a empresa, certo? E aquelas que estão sendo menos usadas, eu não preciso trabalhar tanto nelas. Assim a gente está usando os recursos de forma bem mais inteligente. E finalmente vamos discutir aqui as políticas de acesso. Dependendo do tipo de API, as políticas de monitoramento, controle de acesso e segurança são diferentes. Imagine aqui uma API parceira sem controle de acesso adequado. Ela pode acabar sendo usada por usuários não autorizados e gerar assim um enorme prejuízo para a empresa. Imagina só, você oferece uma API para o seu parceiro comercial e essa API acaba sendo utilizada por usuários não autorizados e ela expõe dados sensíveis da empresa. Com certeza essa empresa não vai voltar a fazer negócio com a sua. Por isso que a gente tem que pensar num controle de acesso bem robusto para esse tipo de API que fica na internet e que tem grande valor de negócio para o cliente. Então agora eu acho que deu já para notar a importância da classificação dessa API em um dos tipos antes de você pensar em arquitetura. Concordam? Assim a gente vai projetar a arquitetura ideal, otimizando os recursos que a gente tem disponíveis para criar essa solução. Então agora que a gente falou sobre APIs, sobre tipos de APIs e a importância da definição desses tipos, a gente pode discutir algumas arquiteturas para projetá-las, algumas formas de implementar essas APIs que a gente encontra no mercado. E uma delas é a arquitetura REST. Com a arquitetura REST, a gente vai construir APIs RESTful. A gente pode até citar aqui algumas vantagens em usar o REST, né? A gente tem uma facilidade de integração, o uso de padrões que foram difundidos aí pela comunidade. Então a gente acaba tendo experiência e acumulada de anos dentro da comunidade de desenvolvimento. A gente também tem a possibilidade de escalar bem essa API, porque ela é stateless. E o fato de ser considerada como praticamente o status quo do desenvolvimento de APIs hoje em dia. A gente até tem GraphQL, a gente tem outras estratégias, mas o REST é de longe a estratégia mais utilizada para implementar APIs. Mas ok, né? Eu falei em vantagens que ela traz, mas eu ainda não falei o que uma arquitetura REST estabelece. A gente pode dividir essa arquitetura em 5 características. Essas características estão listadas aqui, ó, cliente-servidor, stateless, cacheable, múltiplas camadas e interface uniforme. Eu não vou me estender explicando em detalhes cada uma delas. A ideia é a gente usar essas características porque elas vão servir para a definição de um modelo de maturidade. E é esse modelo que será utilizado para a gente saber o quão aderente ao REST
é a nossa API, se de fato ela pode ser chamada de API RESTful. Então a gente vai usar esse modelo para orientar o design de APIs, para que a gente seja capaz de modelar APIs de fato RESTful. E aí sim a gente vai ganhar as vantagens que essa arquitetura provê. E esse aqui é um modelo de maturidade de Richardson. Eu trouxe aqui uma figura muito famosa, todos já devem ter visto, que é uma figura que define em níveis o quão RESTful uma API é. Então, olhando para essa setinha, a parte mais embaixo seriam os níveis mais baixos, a parte mais em cima seriam os níveis mais altos de aderência. Então, a gente vai avaliar cada nível desses com exemplos práticos aqui, para que vocês possam acompanhar a evolução de uma API até a glória do REST, vamos dizer assim. Ou quase até ela, né? A gente vai falar aqui até o nível 2, é basicamente o nível que existe consenso aqui de maturidade em relação ao RESTful. O nível 3 ainda não tem um consenso sobre como implementar. Existem implementações, mas nem todo mundo concorda com elas, certo? Nem todo mundo concorda também se o nível 3 traz algum ganho real para as nossas APIs. Por isso a gente vai chegar aqui até o nível 2. E se você chegar até esse nível, já está muito bom. Então vamos falar da maturidade nível 0. Aqui a gente está falando de um único endpoint acessado com um verbo post. Hoje em dia a gente não tem, muitas APIs no nível 0, mas no passado isso era muito comum, muito mesmo. Então se a gente quiser consertar essa API, ajustar para que a gente evolua na maturidade, podemos começar aqui definindo endpoints diferentes para cada operação. No lugar de ter apenas um endpoint para a API, eu crio N endpoints para cada operação que essa API provê. Ok? Então, já estamos deixando aqui a API mais próxima do RESTful. Qual será o próximo passo agora? Aqui agora a gente chega no nível 1 de maturidade, que é basicamente o uso de recursos. Então, esse conceito de recursos talvez seja o mais importante do REST. Os recursos eles vão representar conceitos em um sistema. No exemplo aqui que eu estou mostrando, o funcionário seria um recurso. Na grande maioria das vezes, esses recursos vão ser representados por substantivos. Então, APIs que usam verbos para descrever recursos de entidade nos endpoints não estão no nível 1 de maturidade. Olha só essa API aqui de consultar funcionário. Ela não está no nível 1 de maturidade aqui do modelo. Ela vai precisar ser ajustada para que a URI, o identificador único do recurso, é isso que significa o URI, essa URI precisa descrever o recurso como substantivo e não como verbo. Então a gente modifica aqui o consultar funcionário e a gente usa agora o recurso funcionários. Estamos trocando por um substantivo. Então a gente usa agora o recurso como um conceito, não mais como uma operação. Mas aí vocês podem até estar se perguntando, beleza, fizemos essa mudança, mas agora como é que eu sei o que esse endpoint faz? Qual a operação que ele está executando? Com o consultar antes, a gente sabia, porque tinha um verbo, mas agora eu não sei. E aí, como é que a gente faz para trazer semântica para essa API? É aí que entra o nível 2 de maturidade. Agora a gente vai usar os próprios verbos HTTP para descrever as operações. Então, ao invés de usar o post sempre, como a gente vinha fazendo, vamos usar cada verbo HTTP de forma semântica. Então, consultas vão ser sempre realizadas com o GET. Criações ou execução de processos com o POST. PUT e PATCH servem para atualizar um recurso. E o DELETE para removê-lo. A ideia, então, é modelar as nossas APIs sempre pensando nesse nível de maturidade, com o uso efetivo de recursos e dos verbos HTTP. Então, ok, A gente já viu a parte teórica sobre APIs, tipos delas, mas talvez não tenha ficado claro como a gente escreve essa API. Como a gente projeta aqui os endpoints, os nomes dos recursos, os verbos, as respostas. É aí que entra o Swagger para nos ajudar. Então, o Swagger é basicamente uma ferramenta que a gente usa para desenvolver contratos escritos com a especificação OpenAPI, que é um padrão aí do mercado. A gente tem hoje a OpenAPI na versão 3 e ela estabelece uma linguagem que tem alguns recursos que a gente utiliza para escrever esses contratos. Então, contrato seria a especificação dessa API, Descrever que recursos ela possui, verbos associados aos recursos, respostas,
corpos de requisição, tudo isso está escrito nesse contrato aí, que vai ajudar o seu usuário que precisa consumir essa API. E para quem nunca viu um contrato Swagger, essa primeira imagem à esquerda mostra a sua estrutura básica. Esses contratos, eles são escritos numa sintaxe YAML, que é estruturada com esse formato de propriedade e valor. E a gente também usa indentações no arquivo para descrever subpropriedades. Então, uma sintaxe bem intuitiva de entender. A gente começa definindo algumas propriedades gerais da API e depois a gente define os caminhos das operações que essa API provê, listando cada recurso. Cada operação vai ter uma especificação de resposta também, para que o cliente da API conheça o formato da resposta retornada. O interessante aqui é que a resposta foi definida numa área de definições, que é exibida aqui na imagem mais à direita. Então, nessa área, eu defino todas as propriedades de cada objeto usado dentro do contrato. Tipos, descrições, até posso colocar exemplos para ajudar os clientes da API a consumir suas operações. Talvez isso aqui ainda esteja confuso para alguns de vocês, pensar aqui o que colocar em cada propriedade, mas tudo isso é definido na especificação OpenAPI, que a gente deve usar como referência para escrever esse contrato com a sintaxe correta. Cada palavrinha aqui tem um significado, uma semântica, e tudo isso é descrito pela OpenAPI, que é a especificação para a gente escrever esse contrato de API. Agora a gente vai falar de algumas boas práticas que a gente deve usar para escrever esses contratos para as nossas APIs. A gente pode seguir aqui 8 princípios de design. O primeiro princípio que eu quero comentar aqui é o Contract First, que é uma ideia de elaborar o contrato antes do desenvolvimento. Normalmente o que a gente vê é o contrário, né? O dev coloca algumas anotações ali no projeto para gerar um Swagger automático. E, embora isso não seja necessariamente ruim, pode resultar num design de API pobre, inferior, que não pense naquela ideia de recursos e verbos de forma adequada. Por isso que esse princípio de Contract First é bastante popular. Antes de começar a implementar, colocar a mão no código, primeiro é importante pensar nos recursos e operações da API, e assim projetá-la com mais cuidado e zelo pelas boas práticas. Além do mais, quando o desenvolvedor faz depois a API, ele acaba priorizando a facilidade no desenvolvimento e não pensando na facilidade do consumo dessa API para os usuários externos. Ok? No quesito consistência, a ideia é que não tenhamos um monte de APIs, cada uma seguindo um padrão diferente, e sim um padrão de mercado, que é seguido por todas as nossas APIs. Isso traz consistência. Também pensar em nomenclatura, se a gente usa substantivos no plural ali para definir os endpoints, as URIs, vamos ter essa convenção aí sendo usada em toda a API. Pensar na performance também é essencial. Um exemplo prático é sempre permitir consultas em lote, porque se for necessário usar essa API no sistema batch, por exemplo, consultar item a item pode trazer um grande prejuízo para o desempenho final, por causa da latência dessas consultas. Então, se a gente sabe que essa API vai ser usada por um processo que precisa de performance, a gente sempre tem que ter um endpoint lá, uma operação que permita esse trabalho em lote. Pensando agora nos consumidores, também devemos sempre documentar as nossas APIs da forma mais clara possível. Numa wiki, por exemplo. Dá uma olhada na especificação da API do GitHub. Veja como ela é simples de entender, como é bem documentada. É esse tipo de documentação que a gente precisa, se a gente quer que a nossa API seja utilizada amplamente aí pelos usuários. O design também dessa API precisa ser simples, fácil de usar e de evoluir. Senão, é como eu falei, a API estará fadada ao desuso. Ninguém usa ferramentas complexas. A gente usa APIs, ferramentas para facilitar a nossa vida. Se a API for muito difícil de usar, provavelmente a gente vai acabar usando uma outra ou mesmo desenvolvendo a nossa. E, finalmente, a gente sempre tem que pensar na segurança. Por exemplo, nunca deixar propriedades sensíveis visíveis, tipo senhas dos usuários sendo passadas como parâmetros de uma query, uma requisição GET. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Então, quando projetar sua API, pense sempre nos dados sensíveis, na forma de autenticar, tudo isso.
E agora, para mostrar a aplicação prática de alguns desses padrões que eu trouxe aqui, vou trazer novamente alguns contratos de exemplo. E a primeira recomendação que eu trago é usar recursos de acordo com a sua classificação. A gente pode pensar no recurso considerando 5 classificações. A primeira são os recursos atômicos e de coleção, onde o primeiro retorna um item e o segundo retorna uma coleção de itens. Também temos os recursos compostos, que seriam aqueles recursos que dependem de outros. Um exemplo comum seria compras e seus itens. Não existe uma compra sem itens associados. E para finalizar, temos os recursos utilitários e de processo, que basicamente representam operações que devem ser feitas. Como nesse exemplo, eu tenho a funcionalidade de abreviação de nome, então eu posso utilizar o verbo abreviar. Também precisamos sempre usar os verbos HTTP corretos para descrever operações. Nesse exemplo aqui, a gente está usando o get, porque se trata de uma consulta, mas no exemplo do slide anterior, a gente utilizou um post, porque era um recurso que efetuava uma operação. Então, o verbo é importante para trazer semântica, já que a gente não usa verbos na definição das nossas URIs. E voltando ao quesito consistência, a gente pode usar um padrão bem simples de entender, que muita gente utiliza, que é nomear os recursos sempre no plural e com o hífen, separando palavras diferentes. Então, a gente está tendo aqui uma ideia de modelar a API de forma consistente e de uma forma que já é utilizada pelo mercado. Vai ser mais fácil do usuário entender a ideia aqui e encontrar os recursos que ele deseja acessar. As próximas recomendações aqui que eu vou trazer são todas associadas ao uso de queries em recursos de coleção. Por exemplo, para filtrar dados, ao invés de nomear o recurso com um filtro, a gente deve utilizar um parâmetro de query para informar esse filtro. É claro que a ideia de filtros passados como parâmetros de query pode não ser ideal quando a gente começa a aumentar o número desses filtros, desses parâmetros. A gente pode gerar um URL tão grande que aí podem não caber todos os filtros necessários. A URL tem um limite de tamanho. Então, apenas nesses casos específicos, a gente pode usar post, passando o filtro como o corpo da requisição. Isso aqui é uma exceção, tá? Deve ser usado com parcimônia. A gente tem a API do Elasticsearch, por exemplo, que utiliza o post para fazer consulta, mas por causa dessa limitação de tamanho de URL. Se a gente pensar em talvez separar endpoints diferentes na nossa API, ou mesmo usar GraphQL para fazer essa consulta mais cheia de filtros, a gente acaba não tendo que quebrar a regra aqui da semântica dos verbos HTTP. Para ordenação também, a gente vai utilizar parâmetros de query. Ao invés de informar essa necessidade de ordenação no recurso, a gente vai usar parâmetros de query para definir os campos que devem ser usados nessa ordenação e o sentido da ordenação, ok? Paginação de consultas também é algo que deve ser feito com parâmetros de query. Nesse exemplo que eu trouxe, a gente não deve colocar essa paginação no nome do recurso, mas sim em parâmetros de query, que vão definir o tamanho da página e o número da página que você deseja consultar. Novamente, a gente não pode poluir o nome do recurso com funcionalidades, com comportamentos. Isso aí não seria RESTful. É por isso que a gente usa os parâmetros de query a nosso favor. E, finalmente, para a gente projetar consultas, que é uma funcionalidade importante para o desempenho de APIs, a gente deve utilizar parâmetros de query para informar as propriedades que devem ser retornadas. A ideia de filtros de projeção. Então, novamente, não vamos passar os filtros que devem ser trazidos na URI do recurso. A gente vai passar como parâmetros de query. E aí a gente pode limitar o que a gente quer que seja retornado, pensando novamente no desempenho aqui das APIs. Então, para concluir, a gente viu que APIs são interfaces que permitem a comunicação entre diferentes sistemas, que elas podem ser classificadas como públicas, parceiras ou privadas. Dependendo do tipo, a gente identifica a arquitetura mais adequada, pensando no uso de recursos, pensando no que essa API precisa. Vimos que o REST é uma arquitetura que é muito utilizada para fazer o design das APIs. Também conhecemos o Swagger e a OpenAPI, que a gente usa para escrever contratos de API, pensando na ideia de Contract First.
E ainda vimos alguns padrões e boas práticas que permitem a gente criar APIs simples de entender, usar e manter. Então a gente chega aqui ao final dessa palestra. A gente viu muito conteúdo, por isso que eu tentei resumir para não ficar muito cansativo. E agradeço se você chegou até aqui pela sua audiência. Espero que o vídeo tenha sido útil para você e se foi, curte aqui o vídeo, comenta o que você achou, compartilha com os colegas e se inscreve no canal. Vou ficar muito feliz em ler todos os comentários aqui. Um abraço para você e até a próxima!